Olá, amigos e irmãos, sejam bem-vindos ao canal Hipóteses. Eu sou Márcio e hoje estarei trazendo um vídeo sobre as Sagradas Escrituras com o tema A Igreja Primitiva e o Dízimo. Quero que saibam que o objetivo desse vídeo não é fazer com que alguém venha contribuir ou deixar de contribuir com os dízimos e as ofertas. Cada um tem liberdade para fazer aquilo que bem entender. Entretanto, também desejo que você pense muito bem por que razão você está buscando esse tipo de conteúdo. Reflita. Espero rapidamente que você não tenha sua visão baseada em ideais pré-concebidos. Que o Espírito Santo, que o nosso Deus Pai e que o Senhor Jesus Cristo possa estar presente em nossas vidas, guiando o nosso caminho. Que nós possamos ser cheios de sabedoria e que as Sagradas Escrituras possam, mais uma vez, ser enaltecidas por meio desse canal. Fiquem comigo aqui no Hipóteses. Hoje teremos vários questionamentos relacionados a esse tema. O primeiro questionamento é: as lideranças da igreja primitiva, elas pregavam sobre o dízimo? Essa pergunta parece ser uma pergunta retórica, pois a resposta parece ser bem clara. Entretanto, se você acha que a resposta é sim, pense duas vezes. Veja que a palavra dízimo, ela não aparece nas cartas de Paulo, nem muito menos no histórico livro de Atos dos Apóstolos. O único momento que a palavra dízimo aparece é no livro de Hebreus, capítulo 7. Vejamos em Hebreus, capítulo 7, e os versículos 2, 6, 8. O que é que fala lá? Primeiro, a gente precisa ter uma ideia que todo o contexto desses versículos estão relacionados a uma cobrança de impostos que era comum na época de Abraão. Observem que tem aqui um vídeo que eu falo sobre esse tipo de prática na antiga aliança. Em seguida, o dízimo já aparece como algo instituído pela lei de Moisés. Observem, Hebreus capítulo 7, versículos 5, 9 e 10. Os dízimos eles serviam para o sustento dos levitas e para a manutenção do templo. Por que Paulo não pede os dízimos nas igrejas? Paulo entendia claramente para que serviam os dízimos. Observe no livro de Números, capítulo 18, 24. Porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecem ao Senhor é oferta alçada, tendo dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel, nenhuma herança terão. Os dízimos eram para os levitas, e no tempo de Paulo, que é a nova aliança, que é melhor do que a antiga aliança, porque agora ela é fundamentada em Cristo. No de Hebreus capítulo 12 e o versículo 24. Não existem mais levitas e muito menos a lei de Moisés. Romanos capítulo 10, versículo 4, Paulo afirma: o fim da lei é Cristo. Paulo, em todo o seu ministério, sempre foi enfático com relação àquilo que deveria ou não fazia mais sentido em ser mantido dentro do cristianismo, dentro da igreja. Assim, não cobrar o dízimo não torna Paulo um réu da lei de Moisés. Pelo contrário, a lei foi revogada por uma lei que agora é bem melhor, a lei de Cristo. Se o dízimo fosse cobrado dentro da igreja primitiva, vocês acham que Paulo ousaria negligenciar tal prática dentro das suas cartas? Ou ele ocultaria tal feito dentro da igreja primitiva? Certamente não. Qual era a fonte de renda para a igreja primitiva? A única fonte eram as ofertas, tanto para as igrejas quanto para os cristãos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 7 diz: cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama aquele que dá com alegria. Paulo, ele sugere que cada cristão ele possa ajudar os outros cristãos na fé e eles o façam isso sem que haja uma obrigatoriedade. Eles façam por causa do amor, sem limites. Se observarmos o contexto desse versículo, a palavra contribuição, oferta, ela serve para atender as necessidades da igreja dos cristãos.
para a administração desse serviço não só supra as necessidades dos santos, mas também é abundante em muitas graças que se dão a Deus, visto como, na prova desta administração, glorificam a Deus pela submissão, que confessais quanto ao Evangelho de Cristo, e pela liberdade dos vossos dons para com eles, e para com todos. 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 12 e 13. Qual é a hipótese para o vídeo de hoje? Faz-se necessário que alguns questionamentos sejam levantados a partir de agora, para que nós possamos ter uma resposta cada vez mais abrangente e que ela possa ser convincente. A primeira questão é: a igreja primitiva, ela pagava o dízimo? Não. Não há relato algum de que alguém tenha pago o dízimo dentro da igreja, dentro do cristianismo. Se não há relato dentro do cristianismo, não há evidência alguma de que ele fazia parte do cristianismo, da igreja. Não pagar o dízimo não torna o cristão um transgressor da lei de Deus. Como já foi dito antes, a lei de Moisés, que dava a validade e a obrigatoriedade do dízimo, ela já não existe mais. Paulo, em todas as igrejas que ele pregou e que ele fundou, ele nunca pediu dízimo. Pelo contrário, todas as vezes que ele precisou de ajuda para os cristãos, ele assumiu os cristãos e as igrejas para que fossem recolhidas ofertas, para que as igrejas em outras localidades pudessem serem ajudadas. Entretanto, não pense que o fato de não existir o dízimo hoje lhe isenta da oferta. Pelo contrário, você hoje tem a obrigação como cristão de ajudar, como tendo exemplo a igreja primitiva. Você precisa ajudar financeiramente, se assim você pode ajudar com alimento, você pode ajudar com roupa, com moradia, você tem que ajudar para que você possa exercer o seu amor para com o próximo. Um cristão, ele não pode de maneira alguma ver a igreja padecendo e não sentir-se constrangido com tal fato. Então, a oferta é algo que você precisa praticar para que as pessoas possam ser agraciadas com aquilo que Deus tem colocado na sua vida. O dízimo era uma obrigação da antiga aliança. A oferta não. O povo de Deus nunca viveu um período tão próspero quanto ele está vivendo agora, depois que ele está vivendo debaixo da nova aliança. Não mais limitado pelos 10%, mas de acordo com a bondade do seu coração. Está escrito em 2 Coríntios capítulo 8, versículos 14 e 15. Mas para a igualdade, neste tempo presente, a vossa abundância supra a falta dos outros, para que também a sua abundância supra a vossa falta e haja igualdade. Como está escrito, o que muito colheu não teve de mais, e o que pouco não teve de menos. Todo mundo sempre tinha algo e ninguém nunca teve falta de algo. Temos um verdadeiro sistema de igualdade. Os bens de todos era algo comum a todos. Atos 4:32. E era um o coração e a alma da multidão dos que criam. E ninguém dizia que coisa alguma do que possuía era sua própria, mas todas as coisas lhe eram comuns. Se você chegou até aqui, deve estar se perguntando: atualmente existe base para o dízimo ser cobrado nas igrejas? Tire sua própria conclusão a partir de agora. Se a igreja primitiva, que é o berço do cristianismo dentro das Sagradas Escrituras, não cobrou o dízimo em momento algum da história, não existe justificativa que justifique a prática do dízimo em período algum da história do cristianismo. Observe esse texto. Não havia entre eles, pois, necessitado algum, porque todos os que possuíam herdades ou casas, vendendo-as, traziam o preço do que fora vendido e depositavam aos pés dos apóstolos, e repartiam-se a cada um, segundo a necessidade que cada um tinha. Atos, capítulo 4, 34 e 35. Possuindo uma herdade, vendeu-a e trouxe o preço.
e depositou aos pés dos apóstolos. Atos, capítulo 4, versículo 37. Em momento algum foi citado o dízimo, e sim, a oferta que é bem maior do que o dízimo que foi dito. José, nesse episódio, ele vendeu tudo que tinha e deu para os apóstolos, para que fosse depositado, investido na vida dos irmãos. Sabe que nenhum apóstolo nunca cobrou o dízimo, e todas as vezes que o dízimo foi citado nos evangelhos é porque Jesus ainda estava debaixo da antiga aliança. Logo, ele tinha a obrigação de dar o dízimo. Nenhuma citação a respeito do dízimo existir dentro das comunidades cristãs pode ser utilizado como contexto para a cobrança do dízimo na igreja. O fato é, os apóstolos e principalmente Paulo, eles nunca falaram ou cobraram o dízimo. Por quê? Porque o dízimo, ele nunca existiu dentro do cristianismo. Desejo do fundo do meu coração, do meu espírito, que o Espírito Santo ele tenha falado e continue falando aos nossos corações, e que não haja a possibilidade do terror psicológico que muitas vezes é promovido dentro do cristianismo, ele venha lhe causar medo, porque o medo não vem de Deus. Seja livre, tire suas próprias conclusões e peça que o Espírito Santo fale contigo, irmão. Até o próximo vídeo aqui no canal Hipóteses. Tchau.